Querido. Nós vamos falar nessa noite sobre o toque de Jesus. Muitas das vezes nós somos tocados e muitas das vezes ainda não fomos. E é por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, no verso de número 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, verso 12. Quem encontrou aí, diga um forte achei. Opa! Lucas está entre Gênesis e Apocalipse, querido, facinho de achar. Lucas capítulo 5, verso 12. Quem achou, dá glória a Deus. Aê, vamos ler então. Se você não achou, olhe para o telão aqui que fica mais fácil. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra deixou aquele homem. Você pode dar graças a Deus por essa palavra? E antes de nós entrarmos aqui, nós temos que entender o que é uma lepra. E o que é uma lepra naqueles tempos e o que vivia um leproso. Sabe, muito ao contrário do que a gente pensa, lepra não é essa doença que nós temos no nosso tempo, que é a hanseníase, ou provavelmente o vitiligo, que você conhece alguém que tenha. Lepra era um vocábulo usado para designar várias outras doenças e deformidades na pele. De uma maneira que elas eram tão asquerosas e danosas ao corpo, que era necessário, através da lei de Moisés, isolar essas pessoas. Uma pessoa que sofria de lepra naquele tempo era uma pessoa isolada do convívio com Deus, porque ela não podia ir ao templo para adorar. Era uma pessoa isolada do convívio da congregação, porque se ela não vai adorar no templo, ela não vê os seus irmãos. Uma pessoa de lepra naquele tempo não podia ter convívio com a sua família. E aos olhos humanos, a cura de uma lepra era impossível. Diga comigo, impossível. A pessoa que era acometida dessa doença, ela estava condenada, fadada a passar o resto da sua vida sozinha ou em um lugar específico para esse tipo de moléstia, de enfermidade. Você está comigo aqui? É nesse contexto que esse homem se encontrava. Porque após de vários diagnósticos com os sacerdotes, porque o leproso deveria ir à frente do sacerdote todas as vezes que se encontravam com esses problemas de pele. E após vários diagnósticos, consultas, e de gastar tudo que tinha, se tivesse dinheiro, com médicos, pois naquela época havia sim a medicina, ele era designado ao isolamento. Sabe isso que a gente viveu de maneira parcial aqui na nossa cidade e durante todas as pessoas do mundo durante essa pandemia? Sabe aquilo que você viveu de ficar em casa alguns dias? Quem aqui foi acometido de Covid-19? Levante a mão, por gentileza. Quem aqui pegou? Você ficou de quarentena, sim ou não, irmão? Ficou, é gostoso, não é? Você faz tudo que tem para fazer dentro de casa, você já não aguenta mais ficar lá dentro. A vontade de ver alguém é... E os idosos que tem que ficar num quarto trancado, parecendo que a qualquer momento vão virar um lobisomem, uma coisa assim, e vão comer todo mundo da casa. Quem aqui já viu o filme de zumbi? Levante a mão, por favor. Todo mundo aqui gosta de ver um filminho de zumbi. E aí é como se a pessoa fosse mordida e ela tem que ser mantida num lugar. Pior do que isso, no nosso contexto de hoje, era a vida de alguém leproso. E se ele descumprisse essa regra, essa lei, ele era passível de morte, porque quem ele encostasse se tornava impuro. Diga comigo, impuro. Não, diga mais forte, impuro. Aquele que era considerado impuro, querido, ele não podia fazer nada, a sua vida estava parada, estagnada. A lepra era uma doença tão séria que os judeus, os hebreus, começaram a compará-la e a tipificá-la como o próprio pecado. Pensemos bem nisso. Assim como o pecado, a lepra também é contagiosa, sim ou não? Sim ou não, querido? Assim como o pecado, a lepra é progressiva. Você já viu que alguém que se encontra em uma situação pecaminosa
Isso começa de forma pequena e vai tomando conta da vida dessa pessoa até o momento em que ela se isola da congregação e a gente chama de desviado. Sim ou não? A lepra, ela faz isso. A lepra espiritual, ela faz isso com as pessoas. E não se engane, há muitos de nós aqui dentro hoje que estão vivendo nessa situação. Talvez você ainda não esteja como esse homem, com o corpo todo tomado por lepra. Mas você já começou a ver algumas manchinhas na sua alma que se parecem muito com isso. Mas eu acredito que nessa noite, no nome de Jesus, se você for crente de verdade, você vai receber, porque o seu espírito está começando a queimar aí. Você vai receber o toque de Jesus como ninguém nunca recebeu e como nunca antes na sua vida. E quer que seja o tamanho dessa lepra, você será curado. A outra coisa que parece demais é que a lepra, assim como a questão pecaminosa, nos leva a nos isolar. E tudo que o diabo quer, que quando você caia, que você se isole. Primeira coisa, que você se isole de Deus. Segunda coisa, que você se isole da sua igreja. Terceiro, que você se isole das pessoas que você tem comunhão aqui. Porque ovelha longe do rebanho é presa fácil. Não se isole, querido. Não tem ninguém aqui dentro perfeito. Não tem ninguém aqui dentro que não tenha suas dificuldades. Porque santidade não implica perfeição. Santidade é a busca intensa, constante, enquanto estamos nessa terra, por arrependimento. Alguém entendeu isso aqui nessa noite, por favor, comigo? Entenda que você ser santo não é você ser imaculado, é você buscar por isso de forma inexplicável. E sabendo agora o contexto um pouco de algum homem leproso, nós podemos entender o que esse homem estava fazendo. Quais os princípios que esse homem que era leproso vai nos ensinar aqui nessa noite para recebermos o toque de Jesus? E se há alguém aqui nessa noite que quer receber o toque de Jesus, levante a mão, por favor, porque eu sou um dos primeiros, eu quero muito que Ele me toque. Sem Ele eu não sou ninguém, sem Ele a minha casa não é nada. Eu não sei se você é, mas eu acredito que te vendo daqui, como você está me olhando, você também crê nisso, que sem o nosso Jesus nós não somos nada. Quem somos nós se não for Ele? Ele mesmo disse, sem mim nada vocês poderão fazer. E o nosso Deus não mente, Ele não falha, Ele não engana, Ele não inventa. Ele é um Deus que fala a verdade. A condição desse homem era deplorável. Era irreversível, querido. Aos olhos daquele homem, a sua vida estava fadada ao isolamento eterno. Provavelmente existem pessoas aqui que estão me assistindo e aqui dentro, que estão pensando isso agora. Pô, pastor, você está falando isso aí? Eu até venho na igreja de vez em quando. Lá em casa a minha Bíblia fica aberta no Salmo 91. Porque o Salmo 91 é uma espécie de encantamento do Harry Potter, que se você não lê, querido, isso aqui não tem poder, porque a palavra de Deus é poderosa dentro dos nossos corações. Só foi escrita num papel para sistematizar e não ser confundida e gerados erros dentro dela. Documentada, mas ela gera poder quando você começa a praticá-la, porque são princípios. Não adianta deixar aberto no Salmo 91, comece a vivê-lo. Não adianta deixar aberto lá em João 3,16, comece a se tornar agora filho de Deus, através do toque de Jesus. Mas talvez você está falando comigo, pastor, eu já tenho vivido isso, e eu nunca senti o toque de Jesus. Comece a aprender com esse cara. A primeira coisa para recebermos o toque de Jesus se chama coragem. Diga comigo, coragem. Porque coragem é ser alguém que renuncia. Para renunciar a gente tem que ser corajoso. Renunciar é algo que nos vale ou custa alguma coisa. Renúncia não é algo que não te tem valor. Algumas pessoas às vezes falam, estou renunciando aqui agora esse copo d'água. Ou quando vão renunciam aquele namoro que eles já não estão mais afim de estar junto mesmo, e falam, Jesus, eu te entrego nas suas mãos, Senhor, esse homem maledeto. Deus, você está me entregando alguma coisa que você não quer? Você não quer, você acha que eu quero? Quer sim. Sabe o que você tem que entender nessa noite? Que renúncia é algo que pode valer até a sua própria vida.
Esse homem correu risco de vida ao sair do arraial dos leprosos, porque ele ficou sabendo de um tal de Jesus, que era o Messias, e sobre ele estavam todas as enfermidades, porque sobre si ele levou todas as enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, querido. Esse homem colocou em risco a sua própria vida, porque se alguém visse ele andando, perambulando pelas ruas, porque eu quero que você comece a entender e imaginar o que é lepra. Sabe, não é simplesmente uma manchinha na pele, não somente uma erupção. Você já sentiu o cheiro de esparadrapo sujo? Sim ou não? Nossa, irmão, sério, pouquinho. Brincadeira, você já viu quando você machuca e você enrola, aí dá aquela sangueira e dá pus? Quem aqui sim, levante a mão para mim saber se eu estou conversando com gente aqui nessa noite. Isso, eu não vou ter que explicar o que é um esparadrapo, graças a Deus. É por isso que eu mando você levantar a mão, querido. Porque talvez tem gente que não sabe, né? Souza Band-Aid. Como é que chama, meu amor, que ele tem que não arranca o braço assim, o cabelo que você... Isopoto? Micropóreo. Micropóreo é uma coisa maravilhosa, querido. Mas eu sou da galera da fita crepe. O micropóreo é caro. Ai, meu amor, compra micropóreo, vai te ajudar, Sara. Fui olhar o valor do micropóreo, comprei o esparadrapão mesmo e rapei o braço. Oh, rapaz, que arte legal. E aí, quando você arranca aquela bandagem toda, que você machuca, aí de longe, eu tenho certeza que você não é desses doidos que cheira tudo, mas de longe você sente aquele cheiro de morte. É ou não é verdade? Um cheiro de necrotério. Talvez alguns irmãos mais sensíveis aí agora estão, oh, meu Deus, que pastor escandaloso. Mas agora triplica esse cheiro. É o cheirinho que o nosso personagem aqui hoje tinha. Não adiantava passar perfume, não adiantava passar desodorante, não adiantava passar uma minâncora. Quais os irmãos aqui que vão delegar agora e delatar a idade e lembra da minâncora? Levante a mão comigo, por favor, você que lembra da minâncora. Que maravilha era a minâncora. Minâncora curava desde lepra até CC. Alô, minâncora, meu pix. Não adiantava, querido, o cheiro de morte era muito grande. Sabe esse cheiro que a gente tentou imaginar aqui agora e que alguns trouxeram à mente? É o cheiro que você tem no reino espiritual quando você está em pecado. Porque sua adoração não está subindo como um cheiro de incenso suave às narinas de Deus. Está subindo como um cheiro de morte. E aí Deus, quando vai dar aquela tragada, quando você está cantando aqui, Ele fala, que cheiro de 301 de manhã. Quem já pegou 301 aí, tá lembrando. Será que Deus está gostando, querido? Sabe por que você ainda não recebeu o toque de Jesus na sua lepra? Porque você ainda é covarde. Porque ainda te falta coragem de renunciar a isso que Deus está te pedindo. E me faz lembrar aquela figurinha da internet onde a menininha fica relutante em entregar o seu ursinho pequeno para Jesus, e Jesus nas costas tem um urso gigante para entregar a ela. Parece simplório essa ilustração, mas não é. Isso que você está custando a entregar para o Senhor é pouquíssimo, é quase nada perto daquilo que Ele quer fazer na sua vida, querido. E aquele homem renunciou até a sua própria vida, correndo risco de morte, e saiu à procura, vagueando atrás de onde estava tendo a conferência desse tal de Jesus. Pastor, onde eu acho Jesus hoje? Será que eu tenho que tomar um copo de água sanitária? Não, você acha Jesus em alguns princípios que Ele deixou para nós. O primeiro, oração, relacionamento com Deus. O segundo, jejum. O terceiro, palavra. Quantos aqui sabem o que é palavra? Levante a mão, por favor. Palavra de Deus, tá? Não é ministração coach da internet, não. Pega isso aqui e vai ler, querido. Esse livrinho aqui, ó, é poderoso demais quando a gente aplica ele. Quarto, olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha para a outra agora. Olha, pode olhar. Olha para me beber água.
você encontra Jesus aqui. Jesus está aqui, não está? Sabe por que ele está aqui? Não é porque a gente está bonitinho hoje, não. É porque aonde 2 ou 3 estarão reunidos, eu estarei ali também. Aonde vocês estiverem reunidos, eu também vou estar ali. Eu não preciso sentir isso, eu preciso ter convicção em fé, que aonde nós estamos, o seu povo está, ali ele está conosco, e o trono dele está sobre nós. Ei, queridão, Jesus está neste lugar. O que tem poder aqui não é a luz, não é o ar-condicionado, não é a bela estrutura, é porque ele está aqui. E assim como esse leproso doido, eu acredito que você se desfez de muitas coisas, para estar aqui hoje. Você se despiu do seu cansaço, você se despiu talvez de um feriado em família. Eu não sei o que você teve que deixar para trás para estar aqui hoje, mas eu quero te dar uma notícia, uma ótima notícia. Isso vai te trazer um peso de glória sobre a sua vida, porque as leves e momentâneas tribulações só nos geram um peso de glória eterno que estão nos separados para nós. Tem alguém para crer nessa palavra aqui agora? E esse homem renunciou e ficou sabendo através da pregação da palavra. Muito me preocupa quando uma palavra não tem Jesus no centro dela. Como as pessoas irão encontrar Jesus se eu começar a falar para você que 10 passos para você ser um bom samaritano, 10 passos para você comprar a casa própria, 10 passos para você comprar um carro novo, 10 passos para você conquistar aquele homem maravilhoso, 10 passos para você encontrar uma varoa linda. E cadê Jesus nessa história? Porque a gente acostumou a comer migalha. Mas eu não quero ficar comendo migalha, eu quero comer do pão vivo que desceu do céu. Eu não sei você, mas eu quero comer do pão vivo que desceu do céu. Ficar rico, eu trabalho e eu fico. Ficar mais inteligente, estude que você vai ficar. Conquistar uma pessoa, querido, depois eu te conto meu testemunho. Mas se alimentar de algo substancial. Fala comigo, substância. Substância é um alimento que te gera energia para manter-se de pé o dia inteiro. Se você não se alimentar do alimento que caiu do céu por nós e se entregou no madeiro, porque ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não adianta você se fartar com as melhores comidas, com as melhores roupas, com a melhor coisa que há nessa terra, se o seu estômago espiritual não estiver cheio de Jesus. E esse homem começou a entender isso quando ele entendeu que conversão, quando ele entendeu que proposta de renúncia não significa eu ficar com meu coração no lugar onde eu estou. Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Vou colocar uma música aqui do worship e cantar aqui em casa. Shanai. Esse homem saiu da sua zona de conforto. Diga comigo, renúncia. Diga mais forte para você entender. Renúncia me faz sair da zona de conforto. Renúncia dói. Ou você acha que é uma pessoa que está cheia de inflamação por toda a sua cutis? Está com a saúde ótima. Vou ver Jesus. Que bom, vou correndo, é melhor. Ele foi se arrastando, querido. Ele foi se escondendo até encontrar aquela multidão que apertava o mestre. Porque Jesus acabara de descer do monte explicando várias coisas e ensinando sobre várias delas. Mas aquele homem sabia, eu preciso encontrar com ele. Sabe por que ele sabia? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. A fé não vem de você e eu ficarmos no Instagram o dia inteiro. A fé não vem de eu e você ficarmos em frente à televisão. A fé vem quando nós estamos em contato com a pregação da palavra. Tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? Se você quer ter fé para encontrar com esse Deus e ser tocado por ele, comece a se encontrar com a pregação da palavra. E esse homem encontra Jesus. E a palavra diz que ele chega à presença de Jesus.
Só chega à presença de Jesus quem conhece Ele. Se você não conhecer Jesus, Jesus pode passar aqui agora. Como muitas vezes Ele passou na sua frente e você não viu, porque você não conhecia Jesus. Mas nessa noite tem um povo aqui que quer conhecer Jesus, eu sei disso. Porque há uma geração se levantando nos últimos dias que vai conhecer Jesus, que vai conhecê-lo de verdade. E naquele dia Ele não falará com nós que nós não o conhecemos. Ele falará para que a gente entre, porque nós o conhecemos. Mas não bastava somente conhecer, porque quando aquele homem se derrama na frente de Jesus, quando ele se desaba em rosto em pé, ele não estava mostrando que ele só conhecia o Messias, mas que ele reconhecia que ali estava o Filho de Deus, que ali estava o próprio Deus. Por que você está falando isso, pastor? Só se lançava com o rosto em terra quando você reconhecia que aquela pessoa, ou aquela imagem, ou qualquer outro objeto de adoração era maior do que você. E o que o homem faz naquele momento? Ele lança o seu rosto em terra, aos pés do Senhor, não se importando mais com tudo que ele tinha passado durante toda a sua vida. Porque alguém, para ter o seu corpo coberto de lepra, era necessário um certo tempo para a doença tomá-lo dessa forma. Ou seja, havia muitos anos que aquele homem era desprezado, que aquele homem era julgado, que aquele homem era deixado de lado. Eu estou falando para pessoas assim que há muitos anos estão vivendo dessa forma. Mas eu quero te dizer nessa noite: coloque o seu rosto em terra hoje, prostrando-se e reconhecendo que Jesus é o único que pode resolver a sua situação. E hoje, escute, hoje essa situação acaba. Não, tem alguém crendo nessa palavra aqui, pelo amor de Deus? Jesus quer tocar na nossa vida, querido. E o interessante saber é que esse homem chega em humilhação. Diga comigo, humilhação. Humilhação é a primeira coisa que nós devemos ter diante de alguém maior que nós e diante do nosso Deus. Ele se humilha, ele reconhece que Jesus é maior do que ele reconhece que ele estava na frente de Deus. Pare de achar que Jesus é só mais uma coisa na sua vida. Pare de achar que Jesus é só mais um amiguinho seu. Jesus é o nosso Deus, querido. Ei, eu não sei se você está comigo aqui ainda. Jesus é o nosso Deus. Jesus não é um cordeirinho ou uma estátua cravada em um lugar com carinha de besta ou de bobo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o nosso Jeová. Reconheça em humilhação diante de quem nós estamos, em temor e em tremor. Sabe por que os demônios correm de mim, de você? Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque dentro de você tem o Espírito Santo, que é Deus. Ele não corre por causa da nossa fama, por causa do que a gente sabe, o tanto que a gente lê Bíblia. Ele corre de nós porque Deus está dentro da gente. Ei, abacandaraia. Pare de ter medo de diabo, querido. Se você está em Deus, o maligno não te toca. Ei, você não escutou? Se você está em Deus, o maligno não te toca. Porque você está debaixo das asas do Onipotente, descansando à sombra daquele que era, é e há de vir. E aquele homem naquele momento se prostrou diante das asas do Onipotente, à sombra do Altíssimo. Jesus, se queres, me purifica. Note que esse homem não falou se podes. Você viu isso aí? Leia comigo aí. Vamos lá de novo em Lucas capítulo 5, verso 12. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, fala comigo, se quiseres, podes purificar-me. Sabe por que ele não falou se pode? Porque quem se prostra diante de Jesus reconhece que Ele é Deus. E quem reconhece Deus sabe o que está escrito lá em Lucas capítulo 1. Deus não tem nada que lhe possa ser impossível. Para Deus não há nada impossível. Escute isso, essa boa notícia. Para Deus não há nada impossível. Talvez você entrou aqui hoje na hora quando eu comecei a falar de lepra espiritual, você disse: pastor, eu estou vivendo isso tudo aí, mas para mim é impossível largar esse relacionamento. Para mim é impossível
impossível largar essa prática, para mim é impossível ser liberto. Você não sabe da minha história, ei, para mim é impossível mesmo, eu não posso fazer nada por você, mas Jesus está neste lugar, Jesus está neste lugar, e para o nosso Deus não há nada impossível, nada impossível, pois nada é impossível para ti, nada é impossível. Canta para ele, canta. Nada é impossível para ti. E o que é que ele tem? Tens o meu mundo em tuas mãos. Nós cremos que Tu és a cura, então cure as pessoas aqui agora, Jesus. Toque em vidas aqui agora que estão se humilhando, se rendendo. Ei, se prostrar não significa um ato físico hoje mais, mas é você deixar as suas convicções, as convicções da sua família, as convicções que você aprendeu em outro lugar. Eu me prostro diante do Senhor e eu renuncio todas as fortalezas da minha mente, porque eu sei que elas não valem de nada quando eu estou na sua presença. Se quiseres, pode me purificar. Se quiseres, essa pergunta é retórica, é redundante. Sabe por quê? Porque o Filho do Homem veio para curar, para salvar, para libertar todo aquele que nele crê. Tem gente aqui nessa noite que crê em Jesus? Levante a mão, pelo amor de Deus. Se você crê, você é curado por ele, e a lepra da sua alma agora está sendo tirada. A resposta de Jesus foi: sim, eu quero. Ei, você não está entendendo? Liga o Espírito aí, querido. Sim, eu quero. Talvez no seu espírito você está perguntando aí agora sim: ei, Jesus, se o Senhor quiser, eu quero. E Jesus está falando com você: se eu quiser, eu quero demais. Eu vou te abraçar aqui agora de uma forma como nunca antes. Eu vou mudar a sua história hoje. Só que, como eu te disse, quem era colocado de lepra, está lá em Levíticos 13, era considerado imundo, e quem tocava nele se tornava imundo. Pô, Jesus tocou naquele homem, mas antes de tocar ele faz algo sobrenatural e profético, que eu acredito que os discípulos, ao verem aquela cena, lembraram-se na hora de Isaías 59. Sabe o que está escrito lá em Isaías 59? Que os braços fortes do Senhor não estão encolhidos para salvar aquele que crê nele. Ei, os braços do Senhor não são mirrados. Jesus não tem bracinho de Tiranossauro Rex, querido. Os braços de Jesus alcançam você aonde você estiver. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque Ele foi te buscar lá onde você estava, para você ouvir que Ele quer te sarar. Ei, Deus maravilhoso. Ele cura e Ele cura mesmo. E Ele toca naquele leproso. Mas por que Jesus não ficou imundo? Porque não é a nossa imundícia que contamina Jesus, mas é a santidade dEle que extirpa a nossa imundície. É a santidade dEle que retira toda a prisão. É a santidade e o poder dEle que tira toda a treva. Pare de achar que virar para Jesus hoje aqui e falar assim: Jesus, eu sou um porqueira, eu não mereço ser tocado pelo Senhor, eu estou cheio de lepra. Pare de achar que isso é besteira. Não é. Se humilhe diante dele, mostre para ele a sua lepra hoje sem vergonha. Aqui tem um monte de gente leprosa, e os que estão curados foram leprosos um dia. Não tem ninguém para te julgar aqui, querido. Nós estamos aqui para te acolher, porque nós somos os braços de Jesus para amar as pessoas. E você que julga, comece a pedir a Deus para curar a sua lepra, mas que julga segundo suas doutrinas, porque a palavra fala que nós podemos julgar segundo a reta justiça. Porque se não fosse essa reta justiça, como nós saberíamos que estamos leprosos? Porque Ele está te falando tudo aquilo que é pecado. E querido, a lei, ela nasce no coração do homem. Não precisa de ninguém falar para você o que você está fazendo, que é errado. Por mais escondido e obscuro que esteja sendo, Jesus está querendo curar essa ferida fedorenta da sua vida. E Jesus toca naquele homem. Toca como ninguém nunca tocou. Toca de uma maneira que ao mesmo momento, instantaneamente. Diga comigo: instantâneo.
Diga mais forte, instantâneo. A gente acha que a chocolatada é instantânea, né? Sim ou não? Até comprar um chocopinho. Quem aqui já comprou um chocopinho? Levante a mão. Você põe no copo lá e faz... E as bolinhas sobem de chocolate de novo. E nunca que fica... Me desculpa, pessoal de chocopinho, nem sempre mexemos. Aí você vai lá e compra um Toddy, um Nescau, graduado. O toque de Jesus é mais instantâneo que qualquer achocolatado, querido. O toque de Jesus é mais instantâneo do que um pensamento. O toque de Jesus é mais rápido do que a luz. Porque aquele homem naquele momento, em um piscar de olhos, foi curado da sua lepra. Isso me lembra o que está escrito lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Se vocês confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar vocês de toda injustiça e limpar de toda impureza. Ei, não é daqui a pouco, não é quando toca a musiquinha triste, é na hora que você mostra, Jesus te toca, você é perdoado, você é curado, você é salvo. Não espere amanhã, não espere depois deste culto, pode ser tarde demais. Vem agora enquanto eu estou expondo essa palavra. Tem alguém comigo aqui ainda? E aquele homem foi imediatamente curado. Imediatamente. Mas ele não foi curado só na sua lepra. Jesus, quando Ele faz uma obra, Ele faz completa. Ele cura o homem da lepra. Ele não só cura o homem da lepra, mas Ele restitui a saúde daquele homem. Ele não só restitui a saúde daquele homem, mas todo mundo que é curado é salvo por Cristo Jesus, porque recebeu o toque dele. E naquele momento aquele homem sai maluco, falando de Jesus para todo mundo. Quando nós vemos essa situação, nós vemos que ele foi introduzido novamente na sociedade, não agora como um julgado por ter lepra, mas como alguém feliz que pode falar para todo mundo as boas novas. Jesus vai te curar hoje, porque Jesus está te levantando como uma missionária, minha filha. Jesus vai te levantar aqui hoje, meu querido, porque Ele tem propósito na sua vida. Ei, comece a entender agora que Jesus é o Senhor que te cura, não para você viver mais do seu jeito, mas para você viver a plenitude da vida que Ele tem. Eu tenho para vocês vida em abundância, disse o Senhor. Eu não tenho essa vidinha medíocre que o mundo vive. Eu tenho uma vida em abundância para vocês. A vida de Deus para nós, querido. A vida de Deus. Eterna. Eterna. Jesus colocou tanta vida em nós. Ei, preste atenção aqui em mim. Jesus colocou tanta vida em nós que nós vamos precisar da eternidade em eternidade para viver ela. Ei, Jesus colocou tanta vida em nós que nós vamos precisar da eternidade para passar o resto da eternidade conhecendo o nosso Senhor. Porque a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, Deus Pai, e o Teu Filho que enviaste, Jesus Cristo. Esta é a vida eterna, conhecer o nosso Senhor. Jesus não está aqui te acusando. Jesus está te dizendo: eu quero te tocar, minha filha. Eu quero mudar a sua história. Eu quero tirar essa tristeza que foi colocada aí, transformar num coração alegre, jubiloso, feliz, contente. Eu quero tirar toda a depressão da sua vida, mas mostra para mim, porque eu quero te tocar hoje com um toque que só eu tenho. Não adianta eu te tocar, os outros pastores dessa casa, os ministros de louvor, o irmão que está ao seu lado, se Jesus não te tocar primeiro. E eu tenho certeza que Jesus vai tocar em vidas aqui hoje, porque o toque dele muda a nossa história. Tem alguém comigo aqui ainda? Seja purificado. Purificado é santificado. Santificado é separado para algo. Seja limpo. Limpo de forma levítica. A palavra aqui é a mesma palavra usada no Levítico, de ser separado, santificado, consagrado para algo ou para alguém em específico. Você não está sendo curado agora para mais nada a não ser para o seu Senhor, para o nosso Jesus. Tem alguém comigo aqui recebendo isso nessa noite? Você foi separado para viver para Ele, com Ele e por Ele. Aquele homem teve a sua vida transformada. E ele não teve a sua vida devolvida, ele teve uma nova vida. E ele jamais foi o mesmo, eu tenho certeza disso. Porque quem Jesus toca, nunca mais volta a ter lepra.
nunca mais volta a ter condenado, a ser condenado. Se nessa noite há em você algo começando a parecer com lepra, fique de pé no seu lugar, por favor, que nós vamos orar juntos aqui, porque eu tenho certeza que o meu Jesus já está tocando em vidas aqui.